Na cabeça do religioso, tá? A porta larga é tipo assim, passa todo mundo, entra todo mundo. E como a gente nunca teve nenhum tipo de dogma, e eu sempre acreditei muito que quem faz a obra na vida da pessoa é o Espírito Santo, né? E o apóstolo Paulo fala que o evangelho não é não faça aquilo, não toque aquilo no outro, que isso aí não tem poder nenhum, né? Que na verdade a obra verdadeira ela é de dentro para fora. Eu também acredito isso. Né? E Jesus inclusive chamou os fariseus lá de sepulcro caiado, porque os caras mantinham a aparência, mas o interior detonado, do podre, né? Podre. Então, putz, era lindo você ver exatamente esse trabalho dos caras sendo curados internamente, transformados internamente. Só naturalmente, que eles né? mudavam de vida. Mudavam de vida. Só que ninguém entendia isso, né? Os caras só julgavam a aparência. Porque os caras chegavam lá e aí via o cara tatuado, né? Até hoje é um preconceito maluco. Por incrível que pareça. Tem saia curta, a pessoa com regata, chinelo. Tatuagem, cara, é uma loucura. Meu filho, Deus o recolheu há um tempo atrás, né? E eu fiz uma tatuagem. Então, mas tatuagem eu sempre ouvi também, antes desse tempo aí, que era coisa do demônio, que não podia, era coisa de vagabundo, drogado. E qual é a explicação de que é bobagem isso? Tem alguma... Tem várias explicações, né? Então, eu fiz uma tatuagem linda aqui, ó. Olha só. Que é do meu filho, né? Meu pai, quanto foi, Mandíbula? Com 76 anos, fez uma tatuagem aqui no programa, né? Ao vivo. Fez o Coringão, né? Meu pai sempre preconceituoso. Coringão. Que vai fazer tatuagem e tal. E hoje em dia ele vê minha tatuagem e fez uma tatuagem aqui. Você vê que não tem nada a ver, Não tem nada a ver. O pessoal tem uma interpretação muito errada, porque tem uma passagem em Levíticos que fala que você não deve marcar o teu corpo pelos mortos. Porque... Pelos mortos? Porque é o seguinte, tinha um costume, os caras faziam um tipo de bruxaria, e eles marcavam o corpo, tipo, sabe como o cara se retalhava. Como se fosse uma comunicação? Que nem tipo esses caras que o cara mata alguém, vai marcando no corpo. Tá. Sei. Né? Então eles faziam esse tipo de... tatuagem? Mas tatuagem, eram marcas. Sei. Tá? Porque nem a técnica da tatuagem existia. Não devia ter, não né? Não devia ter. Então o cara, ele lê aquilo... Deviam queimar com alguma coisa. Com alguma coisa, fazia algum tipo de ferimento. O cara lê aquilo, ele tem uma interpretação completamente errada, tá? Porque não tem nada a ver. Tá? Aí o pessoal também pega, não, porque o teu corpo é o templo do Espírito Santo, então você não pode... Só que não tem absolutamente nenhum tipo de consistência bíblica e nem espiritual. Porque aí você vai lá no livro de Apocalipse, fala que espiritualmente Jesus tem na sua coxa direita escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, né? Quer dizer, como é que então você não pode ter a marca e Jesus tem essa marca? Então, incoerente. E outra, um cara que é tatuado e se fosse errado mesmo assim se converte, quer dizer então que ele nunca vai poder... Agora, não, e é uma loucura, porque a partir do momento que você admite que Deus está preocupado com isso... ou com o teu cabelo, ou com o teu cabelo, com a barba, ou com... Então você coloca Deus num nível muito baixo. De preconceito até, né? E você descaracteriza aquilo que é a principal assim, forma de relação de Deus com o homem, que é o amor. Você acha que Deus vai desprezar alguém porque o cara tem uma tatuagem? Que Deus vai discriminar alguém porque o cara é cabeludo? Porque o cara... Até barba, cara. Eu já sofri discriminação por causa de barba. Barba não, né? Barba, cara. Eu fui pregar numa igreja uma vez, cara, e não deixaram eu pregar porque eu tava de barba. Então, são loucuras assim, que graças a Deus, né, hoje, nós já passamos muito disso. Então, a mente hoje está arejada, nós entendemos o que é o Evangelho. Nós sabemos que o amor de Deus, ele não discrimina. A Bíblia é clara, Deus não faz acepção de pessoas. Para Deus não existe o santinho, o Zezinho. Jesus falou, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Porque o interesse de Deus é uma relação com o humano. E essa relação é uma relação comparada, o Salmo fala, a um pai. Tá? Então, nós estamos falando aqui da experiência, né? Você é pai.
eu sou pai, avô. Agora eu sou avô. Putz, é a coisa mais incrível, cara. E a minha esposa fala sempre que a parte mais dolorida do nosso corpo são os nossos filhos, né? Porque, pô, se acontece uma coisa com você, você segura a barra. Sente na carne, né? Putz, mas com o filho, cara, né? Então, nós somos filhos de Deus. Então, Deus não tem prazer em excluir ninguém. O Evangelho, ele é inclusivo. O Evangelho traz as pessoas. O Evangelho, ele é exatamente essa porta de relação com Deus. E Jesus morreu na cruz. Jesus se sacrificou pelo ser humano. Como cordeiro. Como cordeiro, uma oferta viva. Agora você acha que o sacrifício de Cristo vai ser invalidado? Que por uma Cristo, tatuagem. Por uma tatuagem, às vezes por um palavreado, às vezes por uma... sabe, é claro, eu sempre falo o seguinte, eu nunca na minha vida falei para alguma pessoa, não faça isso, não faça aquilo. Tá? Eu sempre falei para as pessoas, deixa o Espírito Santo trabalhar. Porque aquilo que Deus quer tirar da tua vida, Ele tira. Não é homem. Não sou eu, não é ninguém. Porque senão vira hipocrisia, né? Porque tipo, sabe? Eu não posso beber o uísque porque a minha religião proíbe, porque não sei o quê. Só que eu tô louco para tomar o uísque. O que adianta? Não adianta nada, cara. Quando Né? você fala, ô irmãozinho, te amo, e no interior você tá falando, eu quero que esse cara se dane. Putz, é verdade. Não adianta nada. É verdade. Isso, né? Isso a gente cansou de ver na religiosidade. Tipo assim, falar eu te perdoo. Da boca pra fora. Da boca pra fora. Às vezes é melhor você nem falar nada e perdoar mesmo. Putz, Você não aguenta ver aquela pessoa na frente, mas você perdoa e quer o melhor pra ela, só não consegue conviver com ela, que é normal, né? E a Bíblia é muito linda nesse aspecto, né? Porque o apóstolo Paulo fala assim, ó, quando estiver em vós, se possível, tenha comunhão com todos. Se possível. Se ele possível, sabe que é. Sabe. Mandíbula, por exemplo. Não suporta o Mandíbula. Mas ele é um cara tão gente fina que ajuda tanto a gente. Quando vem, eu falo, tá bom, pode vir. Pode vir. Mas tem um lance que eu. Mas tem um lance. Quando vem, pode vir. Mas tem um lance que eu percebi. Que você ama ele. Claro. Amo esse cara. Então. Eu não sei porquê, não tem motivo nenhum, mas eu amo esse moleque aí. Então, eu acho que é o queixo dele, a falta de queixo. Na verdade, é a quantidade de carisma. O puro suco do carisma. É por isso. Ele é um cara muito humilde, você percebeu, né? Eu percebi, sem ele é dúvida humilde, nenhuma. humilde. Essa característica dele Lembra é incrível. do Noel Rosa? Lembro. A imagem do Noel. É o filho do Noel Rosa, não parece? Tem aquela estátua lá, Nada né? a ver. Nada a ver. Na cabeça do religioso, tá? A porta larga é tipo assim, passa todo mundo, entra todo mundo. E como a gente nunca teve nenhum tipo de dogma, e eu sempre acreditei muito que quem faz a obra na vida da pessoa é o Espírito Santo. Né? E o apóstolo Paulo fala que o evangelho não é não faça aquilo, não toque aquilo no outro, que isso aí não tem poder nenhum. Né? Que na verdade a obra verdadeira ela é de dentro para fora. Eu também acredito isso. Né? E Jesus inclusive chamou os fariseus lá de sepulcro caiado, porque os caras mantinham a aparência, mas o interior detonado. Do podre. Né? Podre. Então, putz, era lindo você ver exatamente esse trabalho dos caras sendo curados internamente, transformados internamente. Só que naturalmente eles mudavam de vida. Mudavam de vida. Só que ninguém entendia isso. Né? Os caras só julgavam a aparência. Porque os caras chegavam lá e aí viu o cara tatuado. Né? Até hoje é um preconceito maluco. Por incrível que pareça. Tem, saia curta, a pessoa com regata, chinelo. Tatuagem, cara, é uma loucura. Meu filho, Deus o recolheu há um tempo atrás, né? E eu fiz uma tatuagem. Então, mas tatuagem eu sempre ouvi também, antes desse tempo aí, que era coisa do demônio, que não podia, era coisa de vagabundo, drogado. E qual é a explicação de que é bobagem isso? Tem alguma... Tem várias explicações, né? Então, eu fiz uma tatuagem linda aqui, ó. Olha só. Que é do meu filho, né?
Meu pai, com. Quanto foi, ô Mandíbula? Com 76 anos, fez uma tatuagem aqui no programa, né? Ao vivo. Fez o Coringão, né? Meu pai sempre preconceituoso. Coringão. Que vai fazer tatuagem e tal. E hoje em dia ele vê minha tatuagem e fez uma tatuagem aqui. Cara. Você vê que não tem nada a ver, Não tem nada a ver. O pessoal tem uma interpretação muito errada, porque tem uma passagem em Levíticos que fala que você não deve marcar o teu corpo pelos mortos. Porque... Pelos mortos? Porque é o seguinte, tinha um costume, os caras faziam um tipo de bruxaria, e eles marcavam o corpo, tipo, sabe, como o cara se retalhava. Como se fosse uma comunicação? Que nem tipo esses caras que o cara mata alguém e vai marcando no corpo. Tá. Tal, Sei. Né? Então eles faziam esse tipo de... Tatuagem? Era uma tatuagem, eram marcas. Sei. Tá? Porque nem a técnica da tatuagem existia. Não devia ter, né? Não devia ter. Então o cara, ele lê aquilo... Deviam queimar com alguma coisa. Com alguma coisa, fazia algum tipo de ferimento. O cara lê aquilo, ele tem uma interpretação completamente errada. Tá? Porque não tem nada a ver. Tá? Aí o pessoal também pega, não, porque o teu corpo é o templo do Espírito Santo, então você não pode... Só que não tem absolutamente nenhum tipo de consistência bíblica e nem espiritual. Né? Porque aí você vai lá no livro de Apocalipse, fala que espiritualmente Jesus tem na sua coxa direita escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, quer dizer, como é que então você não pode ter a marca e Jesus tem essa marca? Então, incoerente. E outra, um cara que é tatuado e se fosse errado mesmo assim se converte, quer dizer então que ele nunca vai poder... Agora, não, e é uma loucura, porque a partir do momento que você admite que Deus está preocupado com isso... ou com o teu cabelo, ou com o teu cabelo, com a barba, ou com... Então você coloca Deus num nível muito baixo. De preconceito até, né? E você descaracteriza aquilo que é a principal assim, forma de relação de Deus com o homem, que é o amor. Você acha que Deus vai desprezar alguém porque o cara tem uma tatuagem? Que Deus vai discriminar alguém porque o cara é cabeludo? Porque o cara... Até barba, cara. Eu já sofri discriminação por causa de barba. Barba não, né? Barba, Sim. cara. Eu fui pregar numa igreja uma vez, cara, e não deixaram eu pregar porque eu tava de barba. Então, Nossa. são loucuras assim, que graças a Deus, né, hoje, nós já passamos muito disso. Então, a mente hoje está arejada, nós entendemos o que é o Evangelho. Nós sabemos que o amor de Deus, ele não discrimina. Deus, a Bíblia é clara, Deus não faz acepção de pessoas. Para Deus não existe o santinho, o Zezinho. Jesus falou, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Porque o interesse de Deus é uma relação com o humano. E essa relação é uma relação comparado, o Salmo fala, a um pai. Tá? Então, nós estamos falando aqui da experiência, né? Você é pai, eu sou pai, avô. Agora eu sou avô. Putz, é a coisa mais incrível, cara. E a minha esposa fala sempre que a parte mais dolorida do nosso corpo são os nossos filhos, né? Porque, se acontece uma coisa com você, você segura a barra. Sente na carne, né? Putz, mas com o filho, cara, né? Então, nós somos filhos de Deus. Então, Deus não tem prazer em excluir ninguém. O Evangelho, ele é inclusivo. O Evangelho traz as pessoas. O Evangelho, ele é exatamente essa porta de relação com Deus. E Jesus morreu na cruz. Jesus se sacrificou pelo ser humano. Como cordeiro. Como cordeiro, uma oferta viva. Agora você acha que o sacrifício de Cristo vai ser invalidado? Que por uma tatuagem, às vezes por um palavreado, às vezes por uma... sabe, é claro, eu sempre falo o seguinte... Eu nunca na minha vida falei para alguma pessoa, não faça isso, não faça aquilo. Tá? Eu sempre falei para as pessoas, deixa o Espírito Santo trabalhar. Porque aquilo que Deus quer tirar da tua vida, Ele tira. Não é homem. Não sou eu, não é ninguém. Porque senão vira hipocrisia, né? Porque sabe, eu... não posso beber o uísque porque a minha religião proíbe, porque não sei o quê. Só que eu tô louco para tomar uísque. O que adianta? Não adianta nada, cara. Quando Né? você fala, irmãozinho, te amo, e no interior você tá falando, eu quero que esse cara se dane. Putz, é verdade. Não adianta nada. É verdade. Isso, né?
Isso a gente cansou de ver na religiosidade. Tipo assim, falar eu te perdoo. Da boca pra fora. Da boca pra fora. Às vezes é melhor você nem falar nada e perdoar mesmo. Putz, Você não aguenta ver aquela pessoa na frente, mas você perdoa e quer o melhor pra ela, só não consegue conviver com ela, que é normal, né? E a Bíblia é muito linda nesse aspecto, né? Porque o apóstolo Paulo fala assim, ó, quando estiver em vós, se possível, tenha comunhão com todos. Se possível. Se ele possível, sabe que é. Sabe. Mandíbula, por exemplo. Não suporta o Mandíbula. Mas ele é um cara tão gente fina que ajuda tanto a gente. Quando vem, eu falo, tá bom, pode vir. Pode vir. Mas tem um lance que eu. Mas tem um lance. Quando vem, pode vir. Mas tem um lance que eu percebi. Que você ama ele. Claro. Amo esse cara. Então. Eu não sei porquê, não tem motivo nenhum, mas eu amo esse moleque aí. Então, eu acho que é o queixo dele, a falta de queixo. Na verdade, é a quantidade de carisma. O puro suco do carisma. É por isso. Ele é um cara muito humilde, você percebeu, né? Eu percebi, sem ele é dúvida humilde, nenhuma. humilde. Essa característica dele Lembra é incrível. do Noel Rosa? Lembro. A imagem do Noel. É o filho do Noel Rosa, não parece? Tem aquela estátua lá, Nada né? a ver. Nada a ver. Porque se você for pensar, tem algumas coisas que não fazem sentido, cara. Na queda do homem lá atrás? Não, hoje no homem atual. O tem que, algumas por coisas. exemplo? Por exemplo, vai. Aqui eu não vou meter o pau em fumante, nada. Só quero que a gente entenda isso, tá? De repente, você tem um maço de cigarro. Tá? No maço de cigarro atrás. Tem aquela foto horrível. Putz, aquela foto horrível, cara. Que aquela foto me faz mal. É tipo um Mandíbula 10 vezes pior. Ele pensou em se defender e ficou quieto, você viu? Veio até aqui, ó. Veio até aqui e voltou. Aí, ó. Tá com domínio próprio. Rapaz. Segurou. Tô brincando. Fala. Segurou. Por causa da presença do convidado. Se fosse outro convidado, você já tinha mandado. Né? Tem a foto, tem a mensagem que faz mal à saúde. Que, putz, dá câncer. Dá câncer. Aí o cara vê tudo aquilo e ele fuma. Toma a decisão de mesmo assim eu vou fumar. Eu tenho um primo que o médico falou pra ele, cara, se você continuar, você vai morrer. E ele optou em morrer de câncer, fumou até o último dia de vida dele. Entendeu? Então é isso que, às vezes, você fala, não, tem que ter algo espiritual. Tem alguma coisa que te rouba essa capacidade de você decidir racionalmente, inteligentemente. Porque se eu paro e falo, não, peraí, não vou fumar. Tá? Porque isso só vai me causar transtornos. Então, espiritualmente é isso. Então, essa indução, essa ilusão é o trabalho demoníaco de fazer com que o homem ele perca as suas resistências. A gente agora está falando muito aí na época de Covid e tal, né? A nossa imunidade. Então, espiritualmente é assim. Também tem imunidade. Tem imunidade. Você fica doente e abre brecha para esse vírus espiritual, o mal entrar. O mal entrar, exatamente por quê? Porque é que eu sempre falo, nós convivemos com o nosso organismo com um monte de vírus. Sim. Né? Teve aqui o doutor... Não, quem que falou dos vírus? Foi o doutor Bactéria? Doutor Bactéria. A gente é uma caixa de água... Caixa d'água com 70% de água e... Não sei quantos vírus. Falou que é uma coisa... É uma loucura. É uma loucura. Né? É uma loucura. Tanto que o cara morre 2, 3 dias já tá sendo comido lá pelos vermes. Agora, esses vírus são o quê? Oportunistas. Eles só não nos consomem por quê? Porque nós temos imunidade. Exato. Tá? E espiritualmente é a mesma coisa. Se você não tem imunidade espiritual, que você a adquire nesse relacionamento, através da palavra, da tua busca com Deus. Eu não estou falando de religião, eu estou falando exatamente de experiências espirituais para alimentar o teu espírito. Se você não tem isso, você acaba o quê? Ficando com imunidade espiritual baixa. E esses demônios oportunistas, eles entram com uma função que é matar, roubar e destruir. Né? E aí o apóstolo Paulo fala, lá em Efésios 6, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Então, é contra principados, potestades e dominadores que atuam nas regiões espirituais e celestiais.
Porque exatamente é esse nível de guerra e batalha espiritual que nós temos. E todos nós temos. Né? Todos? Todos. Eu tenho. Você tem. Todos nós temos. Agora, obviamente que eu posso ter uma consciência maior dela, tá? E o outro pode ter menor. Ter uma consciência, o que muda na atuação? E ter uma consciência me dá autoridade. Tá? Ter uma consciência é aquilo que, tipo assim, você não cai em armadilhas. Né? Você enxerga... Você enxerga, porque hoje, tipo, eu com 68 anos, eu tenho uma experiência de vida, né? Que, claro, com 20 e poucos anos eu não tinha. Então hoje eu consigo enxergar as coisas de maneira diferente. Então quando você tem essa força espiritual, você consegue discernir. E o teu discernimento, ele te leva então a esse poder de resistência. Que aí você desmonta aquilo que era contra você, que foi aquilo que Jesus fez no deserto. E Jesus, ele se preparou, porque lá no Evangelho de Lucas fala que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Ah, é? É. Tá? Para quê? Para ser tentado. Ah, é? É. Entendeu? Então, porque como se fosse uma parte de... Como se fosse exatamente essa prova para mostrar que o homem pode. Tá? Que o homem pode falar não. Que o homem tem essa vitória dentro de si. E que o homem não precisa se entregar a esse poder satânico. Então o Espírito Santo o levou para o deserto para ser tentado. E isso é uma coisa que durante muito tempo, cara, difícil, na minha cabeça, fala, cara, entender. como é que é isso? Mas hoje fica muito claro esse entendimento quando você sabe que aquilo era realmente a capacitação que Jesus tinha espiritualmente e que nós também podemos ter espiritualmente. Eu servi o exército, saí do exército, eu já trabalhava numa empresa há muito tempo, tá? E continuei. E aí eu casei com 23 anos. Tá? Super novo. É. E ela? E ela estava com 19, 18 para 19. Nossa, super novo. Super, foi assim. Acontece que esse pastor Epaminondas, ele era um cara hiper sério, viu? Então, com ele assim, o cara, para pregar lá, tinha que ser realmente um cara íntegro, tal. E não deixava ninguém pregar. Daí um dia, ele me chamava de espanhol. Ele, tipo assim, ele me adotou como filho que ele não tinha. Né? Por causa do seu pai? Ou... Não. Espanhol? Espanhol, é. Tá? Espanhol. Aí ele chegou e falou, espanhol, você vai pregar domingo que vem. Eu falei, o quê? Você vai pregar. Eu falei, putz, me deu aquele gelo, né? Porque... A época, a igreja parecia monstruosa. Aí, como, cara? Aí eu falei, mas o senhor vai ficar aqui? Ele falou, vou ficar sentado atrás de você. Mano. Putz. Gelou. Gelou geral. Você tinha alguma experiência de ter falado? Não, eu era assim, eu tipo, falava com jovens, porque essa época eu fiz de tudo, eu pregava na rua para os meninos de Deus, eu ia na reunião dos meninos de Deus, eu tava naquela loucura de falar daquilo. Você não era um cara envergonhado, você falava, não, você tinha falava, mas eu também não era um cara assim desenvolto. Sei, chegou, dá o microfone. Chegou, dá o microfone e sai falando. Tá. Né? E aquele dia foi uma loucura. Porque, cara, eu comecei a falar, o que eu vou pregar? Meu Deus do céu, tal. E aí eu preparei uma pregação que eu nunca mais esqueço, né? Que é 1 Samuel 8. E eu preguei naquele domingo. E a pregação não foi 10, foi mais ou menos. Mas você estava nervoso. Estava nervoso. Tá? Pô, primeira pregação. Primeira pregação. Ele sentado. E lá tinha uma estrutura, assim, de conselho, estrutura administrativa. Tinha um sistema também, assim, de governo lá bem religioso. Ele era diferente de todo mundo. Tá? Mas o sistema dele de governo era bem religioso. E os caras só me observando. Bom, aí ele pega, me chama e fala, ó, você pregou, foi bem, tal. Domingo que vem você vai pregar de novo. Ele gostou, então? Ele gostou. Aí eu peguei e falei, pô, que legal e tal. Aí já me senti mais à vontade. Vou me preparar melhor.
e tal. Aí preguei e foi incrível. Essa foi bem melhor que a primeira. Essa foi bem melhor que a outra. E foi assim, o povo recebeu muito legal e tal. Satisfeito. Aí ele me chamou e falou: agora todo primeiro domingo você vai pregar. Ele te explicou por que ele estava fazendo isso? Ele não me explicou, mas na conversa eu entendi o que ele estava pretendendo. Ele queria me formar, porque ele não tinha um sucessor. Entendi. Entendeu? E ele viu alguma coisa em mim que me identificava como um sucessor. E ele, cara super inteligente, falou: vou formá-lo e tal. E num desses domingos eu preguei, foi assim um derramar de Deus, foi uma coisa incrível, incrível, a presença do Espírito Santo, as pessoas tocadas. Quando eu termino de pregar, ele tinha um vozeirão grosso, ele levanta, estende a mão e fala assim: Senhor, o Senhor pode me levar, porque os meus olhos já viram meu sucessor. Caramba! Cara, é de arrepiar um negócio meu desse. Deus do céu, eu fiquei pirado. Aquele negócio, aquela noite eu não dormi direito, que aquela coisa foi muito forte. Tá? E o que acontece? Teus pais estavam indo nessa igreja nessa época ou não? Não, só o meu pai. Tá. Aí deu uma reviravolta, porque todo aquele pessoal antigo se levantou contra mim. Tipo, tinha uma fila, né? Uma fila. Então tinha aquela política. Claro. Eu tô aqui há mais tempo, eu sou mais velho. Com certeza, né? E o outro que aspirava a ser o presidente, o outro não sei o quê. Então começou aquela loucura. E olha o que acontece. Do dia que ele falou isso, se passaram no máximo 6 meses, ele faleceu. Caramba. 6 meses depois. 6 meses depois. De repente ele sabia, né? Tava sentindo alguma coisa. Tava sentindo. Ele tinha um problema de coração. Velhinho? Não era velho, ele devia ter o quê? Uns 60 anos. Não, super novo. Cara novo. Tá? Ele faleceu. E foi um trauma violento. Violento. E aí a coisa virou. Os caras vieram pra cima da gente. Né? Aí a Sônia estava grávida. Tá? Ela ia. Durante as tardes ela ia no culto. Aí também não deixaram mais ir. Tipo assim, puseram a gente pra fora. Não vai pregar mais. Não. Aí, tipo, puseram a gente pra fora. Né? E a nossa sede de servir a Deus, as nossas convicções não mudaram. Vocês foram pra outra igreja. Aí a gente foi pro Tio Cássio, né? Que era um outro movimento que tinha aqui do Cristo Salva. Tá? E ali eu comecei a pregar às segundas-feiras. Aí comecei o trabalho com moçada, com juventude. Por quê? Porque você achou que esse era o seu chamado? É porque eu era apaixonado. Eu era apaixonado, assim. Tinha um desejo de ver, sabe? Porque o que acontece? Nem sempre o jovem teve um espaço legal nas igrejas. Não, eu não me lembro. Quando era moleque, era uma coisa de velho, né? Era coisa de velho. E era tipo assim, sabe? O cara que era jovem, estava na igreja, era careta. Exato. Pô, sai dessa. Se a gente for colocar numa cronologia, primeiro Lúcifer cai e depois tem o pecado original, ou é ao contrário, ou é ao mesmo tempo? Não. Primeiro Lúcifer cai. Tá. Com 1/3 do céu. Com 1/3 do céu. E vai para onde? Homem, e vai para esse lugar de trevas? Vai para esse império, vai para essas trevas. Ainda no mundo espiritual. Ainda no mundo espiritual. E com direito a interferir no mundo material. Essa é uma parte que eu tenho dificuldade de entender. Por que ele tem direito? Por quê? Porque é um tempo que Deus estabelece para que nós, porque para você fazer a opção, o teu livre-arbítrio, escolher, é você escolher. Porque Deus poderia simplesmente colocar a vontade dele dentro de mim, dentro de você, e a gente viria um robô. Quem é pai sabe que você não queria um filho que simplesmente faz exatamente o que você quer. Você quer que ele te ame porque ele te ama
e ele escolhe o melhor caminho porque você ensinou uma coisa para ele. É incrível, cara. Essa é a analogia perfeita. Depois que você se torna pai, você entende muito essa coisa do livre-arbítrio. Por que Deus simplesmente não te controla? Aí você não ia comer o fruto proibido, não ia pecar. Mas, mas aí é um robô, E eu acho que a expressão do amor de Deus está nisso. Né? Porque exatamente é aquilo. Mas a parte que eu não entendo é como ele deu esse poder, ou permite ao demônio, Lúcifer e tal, de poder interferir pra gente, pra essas coisas ruins. Sendo que ele tem um poder muito maior do que o dele, entendeu? Então, mas acontece que ao mesmo tempo que ele deu esse poder, ele deu ao homem também o poder de resistir. Sim, isso sim. Então, tipo, se nós tivéssemos apenas à mercê desse poder, aí seria totalmente incoerente. Né? Só que não. Tá? Jesus, ele pega, tem vários trechos aqui que a gente podia ficar citando, mas eu vou falar mais en passant. Jesus, ele pega e fala: eu vos dou poder e autoridade contra todas as obras do diabo. Se você beber alguma coisa mortífera, não fará algum, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, é Marcos 16. Isso depois da queda. Isso depois da queda. Tá? Então, esse poder... Então vamos lá. Foi dado ao homem. Tem a guerra, um terço cai, e aí Adão e Eva, esse paraíso perfeito, você vai viver para sempre, só não come da árvore. Aí começa, então, exatamente, Exato. Aí começa esse ciclo do amor de Deus. Deus pega e te coloca num lugar maravilhoso, tipo que você falou. Você é pai. Você pega, poder... cria a casa ideal pro teu filho, você dá para ele a formação ideal e você fala: filho, o que você quiser tá aí. Tá aí, cara, agora nós vamos nos relacionar. Eu sou teu pai, eu te amo e tal. E você, olha, eu te mostrei tudo que é bom, e você vai viver a tua vida assim. Foi isso que Deus fez. A presença de Satanás faz com que o homem tenha queda. Mas por que ele coloca uma árvore e fala: esse fruto não coma? Sendo que ele poderia simplesmente tirar aquela árvore de lá, você entendeu? Então, mas na verdade, o lance da árvore... Eram duas árvores, né? A da vida e a do conhecimento. A árvore da vida e conhecimento. É. Por que Deus fez isso? Qual foi o pecado? O pecado foi comer o fruto? Foi. Não. Qual foi o pecado? O pecado foi da desobediência. Ah, sim, sim. Por comer o fruto. É o resultado da desobediência. Exato. Então, mas foi Lúcifer que ofereceu? Que induziu, né? Porque a analogia que a palavra mostra é que Lúcifer, ele simula uma voz, como se viesse de um animal, de uma serpente, e abre um diálogo e descaracteriza essa relação de amor. Colocando dúvida, plantando dúvidas na cabeça. Exatamente, cara. O cara não te ama, não. Cara. Ele não quer que você tenha um conhecimento de coisa. Ele não quer que caia. Tem até um entendimento, né, Helene, de um dos pastores que vieram aqui, que falaram que quem primeiro comeu da fruta foi Lúcifer e os anjos que caíram. E aí eles ofereceram para... Não sei se você tem esse entendimento, mas que eles possam ter comido essa... Porque eu também imaginei de onde veio essa vontade, por que Lúcifer se volta contra Deus se ele era o mais próximo e tal? Talvez porque ele também tivesse comido dessa árvore proibida e quisesse ser mais. Eu não tenho embasamento para falar que isso aí é verdadeiro. Sei. De qualquer forma, não é dito em nenhum lugar isso. Não é dito em lugar nenhum e não tem na palavra nada. O que nós entendemos que você pode extrapolar nesse pensamento é o seguinte: ele foi criado como o quê? Como querubim de luz. Mais próximo. Mais próximo. Então, mais belo. Ele já tinha o conhecimento. O conhecimento da árvore, ele não precisaria comer esse fruto, porque ele já tinha. Já tinha. Porque lá... E ele tinha livre-arbítrio? Ele tinha. Porque, tanto que ele tomou uma decisão. Tomou uma decisão e aqueles também que optaram por ele também tinham exerceram esse livre-arbítrio. Entendi. E ele vem com esse conhecimento. Então ele quer o quê? Ele induz, você vai conhecer o quê? O mundo espiritual. O que eu sei. E trabalha naquilo que, sabe, tipo, a cobiça, né? Puxa, cara, eu vou ficar maior, vou ficar mais forte e tal. Joga com a deformação do ser humano
E aí eles se entregam. Então tem a queda. Porque qual a É expectativa? o mesmo tipo de tentação que fez com Jesus mais para frente. Vou te dar tudo, não quero tal. Foi a mesma tentativa. Né? E Jesus estava ali porque, como um homem, Exato. debilitado 40 dias no deserto, em jejum, tá? E ele oferece exatamente isso. Ó. Vou te dar os impérios, vou te dar não sei o que, tal, tal, tal. Só que, claro, Jesus fez a opção que, claro, correta e certa, o resistiu, não aceitou e ali houve a derrota de Satanás no deserto. Depois uma decepção, bem moleque assim. Com a igreja ou com a... Não, com a fé. É? Porque eu sempre fui um cara muito estudioso e sempre, nunca tive problema de repetir de ano e tal, não sei o quê. Só que eu mergulhei na igreja, eu ia todo dia na igreja. Né? E dei uma relaxada nos estudos. Ah, tá. Tá? E aí, quando estava quase no final do ano, eu fui conversar com o padre. E ele falou para mim, cara, fica tranquilo, olha, acende aí uma vela, reza tantas ave-marias e tal, que vai dar certo. E eu, garotão, acreditei 100% que iria dar certo e fui com tudo, né? Só que... Faltou ele falar, estuda também, né? Essa parte ele não falou e foi onde eu dancei, porque eu não tinha estudado. E quer ganhar na loteria, compra o bilhete, exatamente, né? Então... Aí, mas naquele momento deu aquele baque e aí eu dei uma recuada. Né? E aí mergulhou de novo nos estudos, aí você voltou Aí eu voltei a estudar e tal. Falei, dá um tempo, não quero saber de igreja, tal. E aí nesse meio tempo aconteceu um negócio incrível. Porque a minha avó materna, ela havia se convertido na Assembleia de Deus. Tá. E pra gente era uma loucura, porque naquela época ela vinha com o cabelo até aqui. Ela entrava em casa, passava de costas para a TV, falava que a TV era o trono de Satanás, aquela loucura de usos e costumes, né? Sim. E meu pai era um cara muito, muito duro, tá? Um espanholão e tal. E de repente, meu pai se converteu. E aquele negócio mexeu com a minha cabeça. E mudou o jeito dele? Mudou o jeito, o cara foi transformado. É mesmo? E aí ele falava para mim, cara, você tem que ir comigo na igreja. E sua mãe nessa? A minha mãe também tinha se convertido. Ah, também? Também. Né? E aí só os dois. Né? Eu e meus irmãos, não. Aí meu pai, cara, você tem que ir na igreja comigo. Eu não vou. Só que naquela época também não tinha essa de não vou, né? É claro. Você acha, mandíbula, que é assim? Não vou não era mole. Ah, tá bom, vou ficar aqui. Não, vai, pronto. Você vai, cara. Aí ia com ele. E aí era uma igreja longe, cara, na cidade de Leonor, na zona sul de São Paulo. E uma igreja de madeira. Ele entrava, eu não entrava, eu ficava fora. E lá fora eu conheci aquele pessoal que fica lá fora de igreja, batendo papo e tal, não sei o que eu sempre falo que é o lado obscuro. Né? Até que um dia... Só apertar aqui. Até que um dia nós fomos durante a semana e esses caras não estavam lá. E eu fiquei sozinho e comecei a ouvir o pastor. Era um pastor negro. Pregando. Tinha música? Tinha música, mas era só de sopro, cara. Eu achava a maior caretice do mundo. E tinha banda e tal. Né? E aí ele pregando, e eu tinha muito preconceito, porque eu vinha com todo aquele ensinamento, de toda a doutrina que eu tinha do catolicismo e tal. E, putz, naquela época o pessoal falava, o cara é crente, tira o sapato dele que ele tem a unha fendida, cara. É mesmo? A coisa e não era pode brava. nada. Não pode nada. E na escola era bullying pra caramba. O pessoal sofria. O cara que era de outra religião sofria. Né? E eu, com todos aqueles preconceitos, eu comecei a ouvir e de repente aconteceu algo muito, muito sobrenatural. Muito. Eu estava em pé, né? E a igreja era assim, tipo num porão. E de repente eu vi uma luz que explodiu lá dentro. Muito forte. Muito forte. E aquela luz parece que assim, tipo, me atraiu, como se estivesse olhando aqui agora. Eu não percebi.
Foi tipo um êxtase que eu tive. E quando eu vi, eu estava de joelhos, tá? Ajoelhado em frente ao altar, chorando. O quê? Então foi a primeira experiência, porque eu tinha o racional, aquela foi a primeira experiência espiritual que eu tive, de sentir a presença de Jesus Cristo, que eu também não soube identificar no momento, né? Mas foi uma experiência espiritual muito, muito forte. E aquilo então marcou a minha vida e eu passei Mas você estava fora da igreja, teve essa luz, só visual, não um barulho, nada? Nada, e só de repente, visual. quando você se deu conta, você estava ajoelhado e chorando. Ajoelhado, e esse pastor... E dentro de você, o que Pô, era? Era uma alegria, era ebulição, tristeza, era o quê? Era um misto, cara. Tá? Era um misto assim... eu nunca fiquei bêbado, né? Sei. Mas era uma sensação Mas de... era uma sensação que você estivesse embriagado, cara, assim, sabe? Que de você não ter tava... muito controle do corpo? Não controle do corpo, assim, mas tipo, sabe? Você não tem o domínio próprio. Você não tá 100% no controle. Tá? E o que estava acontecendo na igreja nesse momento? O pessoal estava orando? O pessoal estava orando. Tinha pouquíssima gente. Tava meu pai, mais umas 4 ou 5 pessoas. Tá? E esse pastor. Então, quando eu caí ali de joelhos, aquilo me marcou profundamente, porque eu sabia que era diferente de tudo que eu tinha vivido. Era diferente de todos os rituais que eu tinha praticado, de tudo, né? Então, tipo, sabe, começou a abrir uma visão para o mundo espiritual que eu não tinha. E às vezes também acontece, a pessoa também, em algumas situações, a pessoa também não tem culpa. Tá? Eu tenho um caso que ele é muito incrível em relação a isso. O quê? Tá? Eu fui pregar no Uruguai e eu estava pregando, assim, nas primeiras cadeiras tinha uma menina bonita, loira, de olhos claros. Eu comecei a orar e ela ficou possessa por um demônio. Aí eu peguei o pastor que estava ao lado, ele falou para mim, ó, você toma cuidado que essa coisa é feia. A possessão dela é violenta. Porque já tinha acontecido? Olha o que tinha acontecido. Tá? Foi a primeira vez na minha vida que eu vi uma pessoa levitar. Ah, mas eu... Ô, Mandíbula. Tá. Mandíbula, onde você tá? Se uma pessoa levita na sua frente, eu já tô... No Paraguai. No Paraguai. Eu já tinha atravessado a fronteira, mas... Hein, Lene? O Lene deve ser mais tranquilo com isso. Você também é... Não, se eu sou impressionado, cara. Eu saio correndo. Não. Sério? Cara, eu já vi cada coisa de pessoa. Eu já vi transformar a cara, voz diferente. Agora, levitar, meu Deus do céu. A menina fazia isso aqui, ó. E se debatia, fazia mais o quê? Ninguém segurava ela. Tá? Aí, o pastor me falou, ela está sofrendo um processo criminal violento. Porque ela mora em um sobrado e ela ficou possessa pelo demônio e a mãe não sabia o que fazer, ligou para a polícia. Tá? Os policiais chegaram, tá? O cara encostou nela, ela pegou o cara, jogou pela escada, o policial caiu e quebrou o pescoço. Entendeu? E ela estava sendo processada por causa disso. Agora, ela fez isso por causa de uma possessão. E aí? Aí é um problema jurídico que eu não sei como é que os caras vão resolver. Né? Mas, na verdade, perante a lei foi ela. Né? Ninguém vai admitir que claro, pode abrir um precedente perigoso. Um precedente muito perigoso, porque aí então, todo mundo vai falar, né? Estava possuído. Estava possuído e tal. Então, mas são realidades. Acontece. Acontece porque isso é aquilo que nós estamos falando. No caso dessa menina, por exemplo, aí como que você tira o demônio dessa pessoa? Você tira o demônio dela através de autoridade espiritual. Né? Então ela precisa, primeiro, ser liberta. Nós oramos. Primeiro, por que entra um demônio? O demônio entra quando a pessoa... Ele tem essa permissão? Ele tem essa permissão quando a pessoa admite. Tá?
É muito incrível isso, porque assim... Porque na Bíblia tem, né? Tem várias possessões, né? Tem a possessão do endemoniado de Gadareno, tem várias possessões. Tem um trecho que ele joga para os porcos, né? Exatamente, na cidade de Gadara. O do Legião. Era uma legião e Jesus manda ir para os porcos. Não era só um demônio, Não, eram vários, né? Eram vários. Então você, com autoridade espiritual, você expulsa aquele demônio. Só que depois você tem que ensinar a pessoa a resistir. Você não volta? Você não volta. Por quê? É aquilo. Se você não tem o filtro, porque às vezes a pessoa vai mexer com tipo ocultismo, tá? Ela pega e dá uma abertura para que aquilo entre dentro dela, tá? E a abertura é como se ela legalmente ela desse uma direito, como chama quando você uma procuração. Permissão. Uma procuração, exatamente, uma procuração para outra pessoa agir no seu nome. É isso? É isso. Isso no mundo espiritual é uma regra. Que se você abre, você dá essa legalidade, só assim pode entrar. Só assim pode entrar. Tá? E entra... E entra e a pessoa acaba tendo o espírito dela sufocado. Mas nem sempre é visualmente notável. Pode ser uma coisa que a pessoa nem perceba. Imperceptível muitas vezes. É. E tem muitos que se manifestam. Tô perguntando isso porque quando eu olho pro mandíbula, às vezes... Olha lá, olha essa carinha. Essa cara Mas, tipo, é arrepiante. Como você sabe, vou dar o exemplo do mandíbula, como você sabe se ele pode estar ou não possesso? Só orando ou ele pedindo? Ele tem que querer? Como que é? Não. Se ele estivesse possesso, ele já teria se manifestado aqui. Meu Deus, que medo esse negócio. É mesmo? É assim? É. E essa menina se manifestou por quê? Porque estava dentro de uma igreja? Porque ela estava na igreja, porque começou... Porque é o seguinte, quando chega a luz, as trevas, elas reagem. Reagem de que jeito? A pessoa sai estrebuchando, ela tem uma reação física. Entendi. Tá? Não consegue mais se esconder. Não consegue mais se esconder. Então isso é a revelação, tá? Daquilo que E aí você falou da possui. autoridade espiritual. Quem tem essa autoridade espiritual? A autoridade espiritual é um pastor, é um presbítero, é um homem de Deus que não precisa de ter nenhum cargo, nenhum título, não. mas que tenha o Espírito Santo em si e em nome, porque também não é em nome de ninguém. Não é em nome de Jesus, não. Eu vou tirar você. Não. O homem não faz isso. Ele não respeita, o demônio não respeita. Não, o demônio só respeita a autoridade espiritual constituída por Jesus e é em nome de Jesus, tá? Que você expulsa. Então você repreende e fala, sai em nome de Jesus. Porque não é tipo homem. É exatamente essa autoridade de Cristo que eu falei lá de Marcos 16. E dizem que os demônios às vezes contam coisas absurdas sobre essa pessoa, porque ele tem esse conhecimento. Os demônios, eles sabem de coisas assim do passado, da família, tudo, e pode confundir. É isso mesmo? Por quê? Porque uma das características demoníacas, satânicas, é a acusação. Ele é o acusador, Ele né? é o acusador, né? Então, porque tem um aspecto que é assim, quando você peca, tá? Você se arrepende, Deus não se lembra mais dos teus pecados. Deus não tem memória para o pecado. O teu pecado é lançado no mar de esquecimento. O demônio deixa lá anotadinho no caderno dele. Exatamente. Só que ele fica lá anotando, está catalogado. Entendeu? Então ele faz exatamente esse papel. Ele busca lá atrás. Acusador, mesmo que já foi perdoado. Porque o grande mal é o seguinte, ele trabalha com o passado. Tá? E muitas vezes o cara, o ser humano, faz esse papel demoníaco sem saber. Como assim? Porque trabalha com o passado do outro. Sim, e aí fica jogando na cara. Fica jogando na cara e faz com que o passado seja realmente atormentador no presente da pessoa. Né? Impedindo uma mudança. Tem pessoas que nem admitem que existe mudança, que existe transformação. Lá atrás você fez uma coisa impossível. Foi por isso que Jesus, quando a mulher foi pega em adultério lá, ele vai e não peque mais. Mas só que ele falou, quem não tem pecado, que atira a primeira pedra. Né? Quer dizer, matou os caras, matou os religiosos fariseus, porque eles vinham exatamente com essa carga. Só que eles
E queriam o quê? Que a mulher pagasse por aquilo que ela tinha feito. E Jesus estava perdoando por aquilo que ela tinha feito. Né? E a partir daquele momento ele falou para ela, vai embora, você está perdoada. Não peque mais. E até aí também tem uma interpretação, não peques mais é impossível, porque você vai continuar pecando. Né? Se a gente falar que não tem pecado, é mentiroso. Né? Só que Jesus falou nessa área, entendeu? Não se prostitua mais. Né? Você vai mudar de vida. Então, essa foi a mensagem de Jesus. Agora, os demônios, eles trabalham com o passado e é o acusador. Como que começa lá? Já começa grande? Não, cara, lá, não. Lá era excessivamente grande pra gente. Exato, né? Vocês sonharam alto. Alto. Já imaginando que... Aí eu não sei se é da tua época, a gente começou no saguão. Lene, você começou a ir lá quando? A primeira reunião que eu fui foi no saguão, não era lá, não era ainda na parte de baixo, ainda que era maior ainda. Porque tava reformando a outra parte? Não, é porque... Era exageradamente grande. Era exageradamente grande, né? Não tinha. Aí a gente começou no saguão, fizemos umas 2 reuniões, aí o saguão encheu, aí tinha uma galeria. Aí eu mandei fazer um palco na galeria, e a gente subiu pra galeria e usava a parte de baixo como estacionamento. Tá. Que era enorme, enorme. Né? E aí começou, cara, na galeria, Deus trazendo as pessoas, trazendo músico, começou a chegar músico pra caramba. Começou a ver as pessoas largando droga, maconha, cocaína, transformação. E começa esse super movimento. Aí naquela parte de baixo, a gente monta um super Ralph e faz pela primeira vez na história um torneio de skate dentro da igreja. Né? E aí vem os skatistas e tal. Então nós começamos a desenvolver vários ministérios dessa maneira, só com moçada. Até que não deu mais, a gente aí foi para baixo. Aí ela usava a galeria, usava saguão. Chegava segunda-feira, o trânsito parava na rua. Quantas pessoas lá dentro? Em pé, uns 7, 8 mil jovens. Nossa. Muita gente. Aí essa banda Cats Barneia, a gente inscreveu no FICO, né? E nós ganhamos o FICO. E o FICO era aquela época. Festival, o festival, né? E a gente não falou nada que a banda era gospel. Nada, né? Só inscrevemos. E aí, fomos pra final, nós ganhamos com a música Extra Extra. E aí, então, foi a revolução. Aí, daí pra frente, a coisa aconteceu no Brasil inteiro, começou a explodir. Nós gravamos uma fitinha cassete, que era o som que te faz girar. A fitinha começou a rodar em tudo quanto é igreja, os pessoal, quem esses malucos? E do outro lado, os religiosos metendo pau na gente. Aí falaram que a gente era a nova era, que a gente era tudo que você possa imaginar, né? Porque ninguém entendia, cara. Né? E os caras iam lá na porta para saber o que estava acontecendo. Entendeu? Em algum momento você teve dúvida se aquele caminho era certo não. De trazer os jovens, de colocar rock, de... Em momento nenhum, cara. Não. Só de ver o que acontecia, cara. Só de ver assim, de repente você vê o cara chegava lá muito louco, cara drogado. Com a vida destruída. Com a vida destruída. De repente o cara ia uma segunda, ia outra, começar uma transformação. Então aquilo para mim justificava qualquer coisa. Né? E nunca bateu essa dúvida. Eu sempre tive essa convicção. Só para você ter uma ideia, a NetGeo fez um programa exclusivo com a Marcha para Jesus aqui em São Paulo. Tipo documentário? Documentário, saiu em mais de 170 países do mundo. O cara foi um repórter francês que veio, acompanhou a marcha, acompanhou tudo. Até aquela semana a gente teve um UFC na igreja. Um UFC? É. É mesmo? É.
Mas não dentro da igreja? Dentro da igreja. Como assim? É mesmo? é. Quem que luta? Era alguém... Não, ninguém famoso. Ah, tá. Tava o nosso lutador lá que chama Zé Riborn, né? E mais alguns lutadores. Sei. A gente montou uma superestrutura com cage. Caramba. Mas tudo com, claro, O objetivo evangelístico, né? E aí o cara veio, ele pirou. Ele falou, pô, o UFC na igreja, né? E aí ele fez a matéria, depois acompanhou a marcha. E na marcha também a gente faz uma palavra evangelística. Um monte de gente aceita Cristo. Aí a gente também faz o batismo das pessoas. Então foi assim, fantástico. Pô. E isso explodiu no mundo inteiro, né? Então hoje a gente tem marcha. Só não teve ano passado? 2 anos que nós não tivemos. Passado Aí nós, e o passado retrasado? e retrasado em função da pandemia. Mas nós fizemos 2 carreatas, né, para manter aquecido. E agora, esse ano, retorna aí Volta aí. tradicional. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Eu já tive uma experiência, não sei se você lembra do filme Exorcista. Cara, eu nunca assisti esse Nunca filme assistiu? de medo. Você assistiu? Vocês assistiram ou não? Eu assisti umas 3, 4 vezes. Para, velho. Você assistiu, Mandíbula? Eu nunca assisti. Eu também. Eu assisti já iluminado, já me cagando de medo. Eu sempre quero assistir, mas eu quero ter alguém junto. Eu pra assistir também. comigo, E de mas ninguém dia. nunca E quer. de dia, meio-dia, Preferência, luz aberta. Tudo, janela aberta. Você assistiu? Eu assisti umas 3 vezes. Eu já vi umas cenas. Mas tem um muito pior bom. que é o Entidade, acho que é mais A pesado. Entidade, qual que é esse? A Entidade é um novo também. Esse eu não assisti. E aí? Mas por que você falou no Exorcista? Então, porque eu fui assistir Exorcista, eu era garotão. Sei. Né? E era um terror no cinema. Sim. Meu todo mundo. Deus do céu, cara. Eu gritava lá dentro. Era tenebroso, tenebroso. Que é a história de uma possessão, né? Uma de uma possessão mulher, de uma mulher e o padre não consegue exorcizá-la. E ela põe um monte de coisa verde pra É fora. desse filme que tem a cena descendo na escada, tudo. Nossa. É muito louco o filme. Ó, você imagina isso há que era 40 muito mais anos assustador atrás, antes. muito né? mais. Não, e tanto que ainda é referência do terror, é a maior referência do terror Sério? até hoje, com certeza. Então é um negócio que marcou mesmo, você vê, é uma referência de terror. E eu fui assistir esse filme. E aí, uma pessoa, um presbítero da igreja, me chamou para fazer uma visita com ele. Eu era bem garotão. E eu fui com ele e era uma menina que estava possessa. Né? Nós chegamos, a hora que eu cheguei, cara, já me deu um arrepio, até o cabelo arrepiou. Né? De olhar a menina? De olhar a menina. E a mãe falou, olha, vocês tomem cuidado, porque quando ela fica possessa, ela dobra uma barra de ferro. Meu Deus. Aí, esse cara chegou, esse presbítero, Sei. e levantou a mão e falou, olha, eu quero te repreender e tal. E a menina começou a falar, cara. As coisas do cara. Começou a entregar o cara violentamente, entendeu? E o cara, ele se embasbacou todo. Ele não estava cara. preparado. Ele não estava preparado para aquilo. Tá? Ele se desequilibrou. Quebrou ele. Quebrou ele, cara. E nós saímos, a menina ficou possessa lá, nem sei depois o que aconteceu. Entendi. Mas foi uma estratégia demoníaca Claro, para tirar a autoridade dele. para tirar a autoridade dele, entendeu? Então, exatamente o quê? Acusando. Por isso que tem esse lance. Agora, quando você está realmente revestido, você tem entendimento, começou, você já repreende em nome de Jesus, entendeu? E vai para onde esse demônio? Esse demônio vai para esse mundo espiritual, vai para essa esfera espiritual Não é que é chamado de abismo. Não é o inferno. Não, Não? não é. O abismo não é o inferno? Não, existe o Hades, tá? Que é onde as almas ficam, tá? Para entrar no inferno, tipo assim, Uma sala de espera? Tipo uma sala de espera, é um pré-inferno, tá? E depois tem o inferno, aonde vai ser lançado o diabo. e Ele seus não está lá demônios. ainda. Só Satanás habita nessa área infernal, tá? Os demônios, eles habitam nas regiões espirituais, tá? Por isso que a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Então eles habitam nessas regiões espirituais. Então quando você expulsa, eles vão para essas regiões espirituais, tá? Que quando Jesus expulsou, ele mandou para os porcos lá, né? É. Tá?
A pedido deles. A pedido deles. Por quê? Porque ali tinha o seguinte, eles, naquela região, aquelas cidades eram gregas, eram a Decápolis, eram 10 cidades gregas, e eles serviam a uma entidade que era Etérea, me parece, que é da mitologia grega, que ela recebia oferendas dos porcos. E os caras criavam porcos num comércio, era um comércio de criação de porcos. Para oferenda? Para oferendas, entendeu? Então, por isso que os demônios pediram para ir para os porcos. Porque senão eles iam para onde? Para esse abismo? Porque, na verdade, eles foram para o abismo, só que eles entraram nos porcos para exatamente criar essa associação com a adoração à deusa. Tá? E ali, depois, inclusive, tem um lance que os caras que eram os porqueiros lá se revoltaram contra Jesus porque acabou o negócio, né? Porque todo o lote de porcos lá foi pro abismo. Entendi. E aí os caras pegaram e expulsaram Jesus de Gadara porque ele acabou com a festa lá, né? Tirou o cara que era endemoniado, acabou com o business do pessoal e houve a libertação daquele jovem lá que passou a ser, depois o cara se transformou num pregador. É mesmo? É. Você acha que o Espírito Santo leva a gente para passar por algumas coisas também para esse endurecimento, para essa preparação, para a gente dizer o não no momento seguinte ou não? Eu acredito que sim. Em algumas situações, sim. Porque Tiago fala que nós precisamos ter motivo de alegria por passar por provações. E que nós somos provados e depois aprovados. Então tem algumas situações que você passa, que o Espírito Santo permite, para que você possa realmente amadurecer, para que você possa ir ocupando esse espaço no mundo espiritual, né? E aí Paulo fala que todas as coisas, elas cooperam junto para o bem daqueles que amam a Deus, na vida dos quais Deus tem um propósito. Então, de repente, tem algumas coisas que você passa que elas são, a princípio, incompreensíveis. Tá? Fala, meu Deus, que rolou isso? Por que aconteceu isso? Aí, durante o tempo, você vai ver que teve um propósito. Vem algumas tentações contra você que você fala, eu preciso estar fortalecido para não cair. E você, então, você vence aquilo, na próxima você já sabe que você já está num outro nível, que você já tem um poder de resistência maior. Então, você vai desenvolvendo o teu caráter espiritual, você vai desenvolvendo o teu ser espiritual e, consequentemente, você vai tendo autoridade contra todas as obras do diabo. Isso é o contexto. Essa revelação inteira, Paulo teve assim completa nas cartas. Explica exatamente dentro dessa concepção de você ser um ser espiritual. Tá? E ele fala que o homem espiritual, né? Aí em Gálatas 5, ele fala que a carne e o espírito são opostos entre si e que eles guerreiam. Tá? E aí ele fala qual é. A carne quer uma coisa e o espírito quer outra? Tá? Porque é uma coisa muito louca, uma guerra interior. Tá? Então, de repente, tipo assim, não é? Você quer ir lá e dar um soco no mandíbula. No mandíbula, tá? Isso é meu corpo querendo. É o teu corpo ou querendo. Ou meu espírito? Não, o teu corpo. Tá. Os dois. Tá? Calma. Aí, cara, mas só que lá dentro você sabe que isso é errado. Você sabe que isso é errado. E aí você consegue controlar que ele tem um impulso. A hora que você controla, aí você fala, meu Deus, putz, que fazer bobagem, ia dar uma pancada nele. Né? Então, isso é exatamente essa guerra que existe entre a carne e o espírito. E aí depois ele fala qual é o fruto da carne. É guerra, é prostituição, é tal, é tudo mais. A carne, ela tem uma predisposição para cair pecaminosa. É?
Eu queria perguntar para você como você vê esse momento que a gente está vivendo no mundo. Guerra, pandemia, se a gente pode entender de alguma forma que a gente está no final dos tempos, perto de tribulação, ou as dores. Qual é teu entendimento sobre isso? Eu acho que o mundo ele está vivendo um momento muito, muito importante sob o ponto de vista espiritual. Que eu acho um momento assim rico no sentido das pessoas se conscientizarem e se voltarem para Deus. No aspecto apocalíptico, eu acredito em Mateus 24. E Jesus foi claro e descreveu. Tá? Vocês vão ouvir guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, tá? E vos perseguirão e tudo mais. Ele dá uma descrição. E ele fala, isso não é o fim. Isso é o início das dores. Tá? Então, nós estamos exatamente nesse momento. No início das dores? No início das dores. E agora é o momento em que a ação do Espírito Santo, trabalhando as pessoas no convencimento, na necessidade, né? A gente está saindo de um Covid. Sim. Né? De repente você vê as coisas mais chocantes que eu já vi na minha vida. Né? Você vai para um país, né? Tipo, chega na Espanha, parece que você entrou numa cidade fantasma, negócio de filme. É mesmo? Né? O mundo inteiro parado, tudo fechado. Sim. Foi uma coisa que eu nunca vi na minha vida. Parecia guerra, parecia aquelas guerras nucleares. Foi assustador. Entendeu? Assustador. Aqui nesse bairro você saía assim e falava, cara, cadê todo mundo? Parece que era o final dos tempos. Parecia, era uma coisa assim que a gente jamais poderia, no pior pesadelo, você jamais poderia imaginar que isso fosse acontecer. E o mundo passou por isso. E o mundo está passando por isso. E isso não é o fim. Isso ainda vem muitas coisas que deverão acontecer com a humanidade, porque também... Não são sinais. São sinais. São sinais. São sinais de que exatamente esse fim ele vai acontecer. Tá? Mas não é o fim. Tá? Deve acontecer muitas coisas. Não estamos na tribulação. Não estamos na tribulação, não tem... No meu entendimento... O anticristo já nasceu? Não, o anticristo não nasceu, ainda não existe isso. Há um sentimento de anticristo no mundo. É diferente. O que é o sentimento de anticristo? É o sentimento das pessoas rejeitarem a Cristo. Tá? De as pessoas serem contra tudo aquilo que se nomeia fé. Faz parte desse ambiente, faz parte da profecia. Esfriamento, ao mesmo tempo que tem a ação do Espírito Santo. São exatamente, duas coisas. São. Porque Jesus falou que é exatamente esse esfriamento aconteceria. Tá? Então, esse esfriamento, o endurecimento do homem, tá? Porque Jesus fala lá em Lucas que não vai ter fé na terra quando ele voltar. Tá? Por quê? Porque por causa da iniquidade, o amor das pessoas vai se esfriar. Mas é porque o Espírito Santo vai deixar... Não. Não? O Espírito Santo não é retirado da terra enquanto a igreja está na terra. Mesmo assim existe esse esfriamento. Esse sentimento de... Porque você vê as pessoas... De entrega ao mal? Ao mal, Porque o que eu pensava... Tá? Assim, falei, caramba, com essa pandemia e tudo mais, as pessoas vão mudar. Eu pensei isso também. Nossa, vai todo mundo se ajudar e vão sair um povo muito melhor. As pessoas vão ser compreensivas, as pessoas vão, atender o próximo. Eu tinha essa expectativa, confesso para você que isso realmente... Eu pensei. Achei que ia ser um tapa na cara, assim, todo mundo acordar. Tipo assim, um chacoalhão e as pessoas acordarem. Saiu pior, né? Mas, incrível. Parece que saiu pior. Incrível como as pessoas são odiosas. Incrível como as pessoas perderam realmente aquele amor ao próximo. Eu fico pensando como é que era a sociedade antigamente, na época dos meus avós, dos meus pais, como as pessoas se tratavam. Hoje é um individualismo, é um egoísmo, é uma coisa assim que você olha, você se assusta. E você, a gente que tem criança, eu tenho meus netos, eu fico pensando, que mundo que é esse? Eu vou enfrentar, eu também fico com essa... Então, na verdade, hoje a gente está vivendo isso aí, o princípio das dores. Então, eu não sei quantas semanas vão se cumprir, né? Isso aí é um estudo bem escatológico das semanas de Daniel, mas eu tenho o entendimento de que a tribulação só vai acontecer depois do arrebatamento da igreja. Primeiro, então, tem a igreja sendo retirada e depois acontece o arrebatamento. Depois
né? Porque tem várias interpretações. Tem várias interpretações, né? E tem várias linhas escatológicas que acham que a igreja vai passar pela tribulação, né? E são os pós-milenistas e tem os pré-milenistas. Então, particularmente, eu entendo que Deus não iria permitir que a igreja ficasse na tribulação debaixo de um reino do anticristo e do domínio da besta. E o Espírito Santo atua aqui na Terra. Porque nós vivemos, nós falamos, nós temos experiências no mundo espiritual. Porque o mundo espiritual são dois reinos, né? É o reino das trevas e é o reino da luz. Pra gente entender, tem o mundo físico, tem o mundo espiritual, ele coexiste, ele tá junto com esse nosso... E tem uma membrana que separa o tipo de uma... Eu falo que é uma placenta. Então, ele coexiste com o material. Aqui o mundo espiritual está aqui em torno da gente. Está aqui em torno da gente. Tá? E Quando que eu tenho contato com esse mundo espiritual? Quando você se abre para entrar nele. Quando você passa a ter conhecimento do mundo espiritual. Mas me é permitido... entrar nesse mundo espiritual. Te é permitido entrar. Por quê? Quando você... A Bíblia, por exemplo, né? Você fala... Busque os dons. Tá? Deus fala, busque o conhecimento. Então, quando você começa a buscar o conhecimento... Então, nós estamos falando hoje sobre o mundo espiritual. Tá. Aí você fala, puxa, existe o mundo espiritual. Aí você pesquisa o que é o mundo espiritual. Você falou que tem... Trevas e luz. Trevas são dois impérios. Tá? Existe as trevas e existe a luz. Jesus, ele falou, eu sou a luz do mundo. Tá? Quem me segue não andará em trevas. Então, espiritualmente, Jesus é a luz que nos ilumina e ele está em um reino, a palavra assim, de inacessível luz, de luz inatingível. Tá? Então, ele é a plenitude da luz. E ele nos tirou do império das trevas. Por quê? Esses dois mundos espirituais, eles influenciam a nossa vida material. Eles estão em conflito constantemente. Sempre. Tá? Efésios 6. É uma guerra. Mas é uma guerra que não acabou na queda de Lúcifer. Não acabou, ela continua. Tá? Ela continua e Lúcifer continua ativo. O Pablo, a Luísa e o Henrique, eles estão pedindo para o apóstolo contar a época em que ele foi preso lá nos Estados Unidos. Tá. Quando que acontece isso? Isso acontece há 17 anos atrás. Qual é o contexto? O contexto foi muito já tinha igreja louco. lá fora? Não, já tinha igreja lá fora, começou uma loucura. Eu não posso descer em muitos detalhes disso, porque eu estou com uma ação muito grande contra as pessoas que fizeram isso. Né? Mas graças a Deus a gente assim, foi 100% absolvido na Suprema Corte Americana e também no Brasil de tudo isso. Porque na realidade houve uma armação muito grande. Então, o que estava acontecendo no cenário das igrejas e na Renascer? Assim? Então, era a época que você estava ainda se expandindo? Nós estávamos expandindo muito. Já tinha televisão, já tinha rádio? Já tinha televisão, já tinha rádio e tudo mais. E aí levantaram, é uma história bem complicada, tá? Aí levantaram uma série de acusações contra a gente. De tudo, cara. Aí lavagem de dinheiro, tudo que você possa imaginar, tá? E tudo sem fundamento nenhum, absolutamente nenhum. Tá? Isso, uma pessoa ou várias pessoas? Não, isso uma pessoa. Uma pessoa, tá? Motivada por uma vingança, porque a filha dessa pessoa se converteu. Ah, entendi. Tá? E essa pessoa jurou que iria derrubar a gente de qualquer jeito.
E ela Mas era poderosa essa pessoa? essa pessoa era poderosa e ela se associou com um grupo, tá? E esse grupo, pegando alguém do Ministério Público, começou toda uma coisa e eles vieram para cima da gente. Tá? Nós seguramos, tal. A princípio não tinha, graças a Deus, nunca teve tinha nada. que abrir conta, abrir tudo que você possa imaginar. Tá? Aí a Globo arrepiou a gente de todo tipo, de toda maneira, tá? Por causa também de uma outra situação, né? Que era na área de comunicação, e começou aquela loucura, tá? Bom, por causa do crescimento? por causa do crescimento, e por causa de algumas situações. Vocês estavam incomodando eles de alguma forma? Muito, muito, incomodando demais, inclusive por causa da própria marcha. Tá? É mesmo? Por quê? Porque eu não quero entrar em detalhes, porque eu não sei, mas só para entender. É complicado. Porque a marcha era coberta pela Globo? Sempre coberta pela Mas Globo. incomodava a Globo por quê? Não incomodava. A Globo é outra história. Eu tava falando da Globo, por isso que eu não tava entendendo. Tá. A Globo é outra história que é briga de comunicação. Tá bom. Tá? Porque nós tínhamos uma emissora que eles queriam e tudo mais, então passa por aí. Tá. E aí se levantou toda essa loucura. Tá? Bom, aí nós tivemos uma audiência. Tá? Nessa audiência, falou, tudo bem e tal. Bom, na segunda audiência, tá? Eu tive um problema sério de um derrame no olho. Tá? E fui o meu oculista, na época, um dos principais do Brasil, do Einstein. Ele pegou, deu um atestado, tá? Que eu não podia realmente sair de casa, porque eu estava naquela situação. Bom, e aí teve uma outra audiência. Como eu não fui nessa audiência... Tá? Na segunda audiência, cara. Tá? A loucura. Os caras pediram, o juiz pegou e decretou a prisão. Tá? Assim, a coisa mais esdrúxula no direito brasileiro aconteceu conosco. Tá? Bom, é claro que aí depois derrubou, né? Porque não tinha consistência, derrubou. Tá? E aí, nesse intervalo, eu tenho green card, já morei nos Estados Unidos, minha família mora nos Estados Unidos, 20 anos eu entro e saio dos Estados Unidos. Tá? Aí eu chego nos Estados Unidos, a hora que eu entro, tá? Eu tenho um filho que é de cor, né? Que é meu filho adotivo do coração. Eu chego com ele, o cara já pega e já embaça com ele. Aquele esquema lá ou aqui? Lá. Daquele esquema de imigração. Sim. Né? Já leva ele para um canto e começa a fazer perguntas. Aí eu pego e falo, não, ele é meu filho. Como é teu filho? Você é mentiroso, não é teu filho. Bom, já começou. Né? Bom, e aí se desenrolou. Aí, olha só que loucura. Os caras tinham colocado o meu nome, tá? Na difusão vermelha da Interpol. Na o quê? Difusão vermelha. Que é isso? Isso é o seguinte, Bin Laden. Tá? Tá nessa lista? Não, tá não. Tava, claro, eu sei mais. 17 anos. E aí começou, então, toda essa loucura que culminou exatamente com a nossa prisão. Mas lá. Você tava nessa lista por quê? Porque puseram, porque o pessoal aqui do Brasil colocou. E aí na imigração Uma bateu o seu nome, é, aí já foi direto em já. você. Então foi isso. Mas graças a Deus, que acabou sendo também assim uma coisa que nós enfrentamos, passamos, Deus nos deu graça, nós superamos, vencemos tudo lá, aqui e nunca teve absolutamente... Pode entrar nos Estados Unidos, pode sair. Tem meu green card, eu entro e saio, moro lá sem problema nenhum, tal, né? Então, isso aí realmente... Eu lembro que na época saiu em tudo quanto é lugar. Saiu em tudo quanto é lugar, foi paulada e nós só permanecemos, a gente só está em pé por causa de Deus. Entendeu? Mas teve paulada das outras igrejas também? Ou teve uma união? Não, teve algumas. Eu, sendo justo, tem muitas igrejas que nos ajudaram, né? Entendi. O Rina mesmo, todo mundo foi bem solidário conosco mesmo, porque todo mundo conhece a gente, né? Não sabe? Então a tua verdade é que ela é soberana, não é a verdade do outro, é a tua verdade diante de Deus. Eu sempre falo que Deus não arbitra em cima de opinião, Deus arbitra em cima de verdade. Então, se eu tenho uma verdade, Deus vai tratá-la exatamente daquilo que que está diante dele. E foi o que aconteceu durante todo o tempo.
E graças a Deus, Deus nos justificou. Né? Isso faz 17 anos. Né? E só agora que tá... Não, agora já passou. Ah, já passou. Não, já Ah, que tá. perguntaram aí. Né? É que o pessoal sempre pergunta isso. É. Mas teve também... foi dessa vez que é o negócio que não podia entrar com tanto dinheiro nos Estados Unidos, essa coisa? Não tem um limite? É isso? Foi a maior armação do mundo, porque nós estamos em 5 pessoas. Certo. E tá? tem um limite por pessoa. Então. Só que os caras falam que o limite não é por pessoa. Não, mas o montante dava o limite por pessoa dividido. Dava por pessoa. Aí estava declarado, entendeu? Entendi. Por isso que os caras depois absolveram, não tem nada a ver. Entendeu? Porque senão nem poderia mais entrar nos Estados Unidos. Entendi. Né? O João Henrique ele fez uma pergunta também sobre as acusações de lavagem de dinheiro, mas acho que o apóstolo já respondeu, né? Já está respondido, que é isso. Lavagem de dinheiro é usar um dinheiro para uma outra função? Outra função, outra finalidade. Né? E o conceito de lavagem de dinheiro é você utilizar de um dinheiro com origem suja. Ah, entendi. Entendeu? Droga, Droga, crime. Crime organizado, entendi. Exatamente.